Vamos estudar combinações. Combinações simples. Combinações simples de N elementos distintos tomados P a P são subconjuntos formados por P elementos distintos escolhido entre os N elementos dados. Duas combinações são diferentes quando possuem elementos distintos, não importando a ordem em que os elementos são colocados. Atenção! Eles são agrupamentos de P elementos, nos quais só nos interessa a natureza dos elementos num grupo e não a sua ordem. Perceba que a grande diferença entre o arranjo e a combinação é justamente essa. É que nas combinações não importa a ordem dos elementos, enquanto que nos arranjos a ordem é importante. De quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar seu time de basquete, tendo 12 atletas à sua disposição? Agora, não interessa em que posição cada atleta vai ocupar. Você tem 12 indivíduos para escolher um time. O time vai ser escolhido usando essa fórmula de combinação. Uma combinação C de N elementos pego P a P é N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P. Então, nós temos uma combinação de 12 pessoas, 12 atletas, que a gente vai tirar 5 para formar um time. Então, vai ficar 12 fatorial sobre 5 fatorial, 12 menos 5. Você faz a operação 12 menos 5, vai dar 7 fatorial. Você tem 12 fatorial sobre 5 fatorial vezes 7 fatorial. O 12 é o maior número, você vai fatorar até atingir o maior número na parte do denominador, que é o 7. Fatorando, então, 12, você vai obter 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Você simplificou o 12 até chegar no 7 fatorial. Corta, então, 7 fatorial com 7 fatorial. E se liga aqui, 12 vezes 10 dá 120. E 5 fatorial vale 120. Então, você pode simplificar 10 vezes 12, que é 120, o 5 fatorial, que é 120. Sobra, então, para você 11 vezes 9 vezes 8. Então, a combinação de 12 atletas, em que você vai pegar 5 para formar um time, dá 792 combinações diferentes. Em um plano, nós marcamos 6 pontos distintos nos quais nunca estão alinhados. Então, a gente não pode formar uma linha reta com esses 3 pontos. Um exemplo são esses pontos marcados aí embaixo. Para você formar uma linha reta, você precisa de 2 pontos. Então, a cada 2 pontos, você pode criar uma reta. Como está marcado aqui, entre esse ponto e esse tem uma reta. Outra reta aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Você também pode formar retas diagonais entre um ponto e outro oposto a ele. De quantos segmentos de reta nós podemos traçar? Nós temos 6 vértices amarelos. Para formar uma reta, a gente precisa de 2 pontos. Então, nós vamos ter uma combinação de 6 pego 2 a 2. Então, vai ficar 6 fatorial, 2 fatorial, que multiplica 6 menos 2. Vamos fazer, então, 6 menos 2, a gente obtém 4 fatorial. A nossa expressão, então, fica 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Nós fatoramos o 6 até atingir o 4 fatorial, que era o maior fator aqui embaixo.
Então, simplificamos o numerador e o denominador, 4 fatorial com 4 fatorial. E a gente fica com 6 vezes 5, que é 30. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 30 dividido por 2, você obtém, então, 15. Você pode formar, então, 15 combinações diferentes. Quantos triângulos nós podemos formar com esses pontos? Agora, para formar um triângulo, a gente precisa de 3 vértices. E tanto faz você chamar esse ponto aqui de A, esse de B e C, o triângulo ABC, ou o triângulo CBA, é o mesmo triângulo. Então, a ordem aqui não faz diferença. Então, isso aqui é uma combinação. É uma combinação dos 6 pontos, em que você vai pegar de 3 em 3 para formar um triângulo. Então, nós vamos ficar com 6 fatorial sobre 3 fatorial, 6 menos 3 aqui na multiplicação. Então, nós estamos pegando 3 fatorial e multiplicando pela subtração de 6 menos 3. 6 menos 3 dá 3. Vamos mexer no 6, fatorar até atingir 3 fatorial. 6, você fatora uma vez 5, outra vez dá 4, mais uma vez 3 fatorial. Aí você pode simplificar 3 fatorial com 3 fatorial. Note que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, você pode simplificar o 6 aqui em cima com 3 fatorial aqui embaixo. Sobra, então, para você 5 vezes 4. E 5 vezes 4 dá 20. Então, nós podemos formar 20 triângulos. Podemos fazer a combinação de 20 triângulos usando esses pontos aí. Quantas diagonais tem um hexágono regular? Um hexágono regular é uma figura que tem 6 vértices e 6 lados. Para você formar uma diagonal, você deve ir de um vértice ao vértice oposto. Só que você deve tomar cuidado, porque se você vai aqui, a diagonal deste ponto aqui, que eu posso chamar de A, até esse ponto aqui, que eu posso chamar de B, AB é a mesma diagonal BA. Então, você pode acabar contando em cada vértice mais de uma vez uma mesma diagonal. Por isso, é preciso fazer a combinação e subtrair 6 unidades. A combinação de N elementos, no caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. E para formar uma diagonal, a gente precisa de 2 pontos, então, de 2 vértices. Então, nós vamos fazer 6 fatorial, 2 fatorial, 6 menos 2, ou seja, uma combinação de 6, pego 2 a 2. E vamos subtrair 6, porque cada vértice desse aqui pode fazer a contagem dupla de uma única diagonal. Porque você pode ter a diagonal de A até B e a B a A. É a mesma reta, a mesma diagonal. Então, eu preciso subtrair 6. Então, vamos fazer 6 menos 2 dá 4 fatorial. Fatora 6 até atingir 4. Fatora uma vez o 6 dá 5, mais uma vez 4 fatorial. Aí você pode simplificar 4 fatorial com 4 fatorial. Nós temos, então, agora 6 vezes 5 sobre 2. Note que 6 pode ser divisível por 2 fatorial, que é 2, dá 3. Então, você vai ficar aqui com 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15. 15 tira 6, vão dar 9. Então, você vai ter 9 diagonais distintas. Um jogo de truco. Cada jogador recebe 3 cartas de um grupo de 40 cartas, já que são excluídos o 8, o 9 e o 10 de cada naipe. De quantas maneiras diferentes um jogador pode receber 3 dessas cartas? Nós temos agora um baralho com 40 cartas. Então, como a gente tem cartas diferentes entre si, pela natureza da carta, e não interessa a ordem na hora de um sorteio, você não pode controlar, saber qual é a carta que vai cair naquela hora. Então, isso aqui é uma combinação. Uma combinação de 40 cartas que você vai tirar de 3 em 3. Então, vai ficar 40 fatorial aqui em cima
Aqui, 3, que multiplica 40 menos 3. 40 tira 3, vai dar 37. Fatora 40 até atingir 37, para que você simplifique 37 fatorial com 37 fatorial. Sobra para você, então, 40 vezes 39 vezes 38 sobre 3 fatorial, que é 6. Fazendo, então, a multiplicação e dividindo por 6, nós vamos obter 9.880 maneiras diferentes da gente tirar essas cartas do baralho. Após uma reunião de negócio, foram trocados um total de 15 apertos de mão, sabendo que cada executivo cumprimentou todos os outros uma única vez, qual o número de executivos que tinha na reunião. Nós temos agora uma combinação de pessoas que dão as mãos, e quando você dá a mão para alguém, essa partilha de mãos é feita de 2 em 2 pessoas. Então, é uma combinação de 2 em 2, onde você tem N pessoas que você não sabe quantas estão na sala. Então, nós vamos fazer uma combinação de N indivíduos pegos 2 a 2. Vai ficar N fatorial, 2 fatorial, N menos 2. É bom que você reveja o vídeo de fatorial, que mostra como resolver um exercício desse, em que a gente vai precisar simplificar o maior fatorial, que é o N. Vamos ter que simplificar até atingir N menos 2, que é o menor fatorial. Fatora N uma vez dá N menos 1, mais uma vez N menos 2. N menos 2, simplificado com N menos 2, você fica com N, que multiplica N menos 1, sobre 2 fatorial, igual a 15, porque foram dados 15 apertos de mão com essas N pessoas. Vamos ter, então, a expressão N, que multiplica N menos 1 sobre 2, igual a 15. O 2 está aqui dividindo, pode passar multiplicando. 2 vezes 15 dá 30. E você traz o 30 para cá, negativo. Está aqui o 30 negativo. E multiplica N vezes N, N ao quadrado. N vezes 1 dá menos N, porque o 1 aí é negativo. Você agora tem que usar a fórmula de Bhaskara para resolver esse exercício. Então, você usando a fórmula de Bhaskara, menos B, você vai precisar, então, resolver a fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. O seu B é negativo lá, então aqui vai ficar menos 1. Mais ou menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. O A é 1, o C é menos 30. O A é 1, aqui embaixo vai ficar 2 vezes 1. Resolvendo o delta aqui, tirando a raiz, você vai obter 11. Menos com menos aqui é mais. Então, vai ficar 1 mais 11, 1 menos 11. Então, sua resposta vai ser 6 e 5 negativo. Como você está trabalhando com fatorial, só interessa valores positivos. Então, só vale a resposta do 6. Então, haviam 6 pessoas na sala. Quantos grupos diferentes de 4 lâmpadas podem ficar acesas num galpão que tem 10 lâmpadas? Olha, agora você tem um grupo de 10 indivíduos que você vai pegar de 4 em 4. Isso é uma combinação, porque a ordem não faz diferença. Então, nós temos uma combinação de 10 pegos de 4 em 4. Vamos ter, então, 10 fatorial, 4 fatorial, que multiplica 10 menos 4. 10 menos 4 dá 6 fatorial. Vamos, então, fatorar o 10 uma vez fica 9, mais uma vez 8, mais uma vez 7. Aí, você alcança 6 fatorial agora. Pode, então, simplificar 6 fatorial com 6 fatorial. Fica, então, para você 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 sobre 4 fatorial. 4 fatorial é 24. E 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dá 5.040. 5.040 dividido por 24 dá 210. Então, tem 210 maneiras diferentes de acender as 4 lâmpadas. Quantos subconjuntos de 4 elementos possuem um conjunto que tem 6 elementos no total?
Ó, se você tem 6 elementos no total e vai pegar grupos de 4 em 4, então você tem uma combinação de 6 elementos pegos 4 a 4. Então, vai ficar 6 fatorial em cima. Embaixo, aqui no denominador, 4 fatorial, que multiplica 6 menos 4. 6 menos 4 dá 2. Fatora 6 até atingir 2 fatorial. E você tem, então, uma combinação de 6 pego 4 a 4. Fatora o 6 até atingir 2. Você, então, pode simplificar 2 fatorial com 2 fatorial. E vai ficar com 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 24, que é o valor de 4 fatorial. O resultado, então, é 360 dividido por 24, que vai dar 15. Dá para fazer 15 grupos diferentes de 4 em 4. Sua maior pergunta agora pode ser, e aí? Que hora é um arranjo e que hora é uma combinação? Para você distinguir bem que hora é um arranjo e uma combinação, você precisa entender que as combinações e os arranjos são agrupamentos de P elementos distintos que são escolhidos a partir de um conjunto maior de N elementos. Então, você tem um conjunto grande onde você não vai usar todos os elementos, vai usar um pouco deles. Nisso, o arranjo e a combinação têm a mesma característica. A diferença é a seguinte, que o arranjo, se nós mudarmos as ordens dos elementos, obtemos um novo agrupamento. Já na combinação, mudando a ordem dos elementos, nós obtemos o mesmo agrupamento. O que significa dizer isso? Que isso é um critério de diferenciação de arranjo de combinação. Para construir o agrupamento, você sugere, então, o problema, pega o que foi sugerido no problema, formam grupos e observa esses grupos. Se no grupo, se com essas mudanças na ordem dos elementos obtivermos agrupamentos diferentes do original, então esse agrupamento é um arranjo. Então, por exemplo, você vai formar números usando os 9 algarismos, de 1 a 9. Você vai formar números de 3 em 3, você escrever 1, 2, 3, que é 123, é diferente de escrever 321. A ordem faz diferença. Já na combinação, a ordem não faz diferença. Você quer pegar 3 pessoas, por exemplo, você tem Antônio, José, Paulo, Henrique. Você quer tirar 2 pessoas aí? Tanto faz você pegar o Paulo ou Henrique e Paulo, o grupo é o mesmo. Você tirou as mesmas 2 pessoas. Então, quando não faz diferença, é uma combinação. E quando faz diferença, é um arranjo. O número de combinações de N elementos obtidos, tomados 2 a 2, é 15. Determine o N. Olha, é muito comum nos exercícios de vestibular você encontrar um mesmo cálculo para questões diferentes, que têm enunciados diferentes. Esse exercício dá exatamente o mesmo cálculo dos apertos de mão que a gente fez antes. Porque isso aqui é uma combinação de elementos pegos 2 a 2. E é uma combinação que dá 15. Então, eu sei aqui que o resultado aqui de ser n pego 2 a 2 é 15. E n fatorial, você fatora uma vez, dá n menos 1. Mais uma vez, n menos 2. Embaixo aqui, ó, por causa da fórmula de combinação, fica 2 fatorial, que multiplica n menos 2. Simplifica n menos 2 com n menos 2. Sobra para você n que multiplica n menos 1 sobre 2 fatorial igual a 15. 2 fatorial vale 2. N que multiplica n menos 1 sobre 2. 2 vezes 15 dá 30. Você traz o 30 para o lado esquerdo, ele fica negativo. N vezes n dá n ao quadrado e n vezes 1 dá menos n. Vai e faz a fórmula de Bhaskara, então. Ao resolver a fórmula de Bhaskara, você vai obter resultado 6 e menos 5. Como a gente só quer números positivos, vai dar 6.
Há 12 inscritos num campeonato de boxe. O número total de lutas que podem ser realizadas entre os inscritos. Olha, para lutar boxe, você precisa de 2 pessoas. Então, os 12 inscritos têm que fazer competições de 2 em 2. Então, qual o número total que você pode fazer? Ó, se você tem 12 inscritos e vai fazer uma combinação de 12 pego 2 a 2, então você vai fazer 12 fatorial, 2 fatorial, 12 menos 2. 12 menos 2 dá 10. Fatora 12 até atingir 10 fatorial. Aí corta 10 fatorial com 10 fatorial. Fica, então, 12 vezes 11 sobre 2 fatorial. Se você quiser, pode dividir 12 por 2, que dá 6. Então, fica com 6 vezes 11, que dá 66. Você pode fazer, então, 66 lutas. 6 pessoas decidem formar 2 comissões, com 3 pessoas cada. De quantas formas diferentes nós podemos formar? Ó, você tem 6 pessoas para fazer comissões, então. Então, agora a gente vai fazer comissões de 6 pessoas, pegas de 3 em 3. E como a gente vai fazer 2 comissões diferentes, uma A e uma B, é preciso dividir o total de combinações por 2. Combinação de 6 pessoas que você tem, pegas pegas de 3 em 3, porque cada comissão tem 3 pessoas, e você vai fazer 2 comissões diferentes. Combinação de 6 pegando 3 dividindo por 2. Ó, a combinação de 6 pegando 3 é 6 fatorial, 3 fatorial, que multiplica 6 menos 3. 6 menos 3 dá 3 fatorial. Vamos fatorar o 6 até atingir 3 fatorial. E você pode simplificar 3 fatorial com 3 fatorial. Lembre-se que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1, 6. Então, aqui 6 dá para simplificar com 3 fatorial. Sobrou, então, para nós aqui em cima, no numerador, 5 vezes 4, que é 20. 20 dividido por 2, vão dar 10. Pretende-se formar uma comissão, de forma que, nessa comissão com 5 membros, a partir de um grupo de 10 operários e 5 empresários, de modo que nessa comissão haja pelo menos 2 representantes de cada classe. O total diferente de comissões que nós podemos criar, ou que podem ser formadas. Ó, agora o problema vai ficar um pouquinho diferente para nós. Nós temos uma combinação de 10, nós temos que fazer grupos usando 10 operários e 5 empresários. Ó, nós podemos fazer um grupo pegando 2, como é sempre fazendo grupos de 2, 2 mais 3 para dar 5. Então, 2 operários e 3 empresários. Então, a gente pode fazer uma comissão desse jeito aqui, ó. Combinação de 10, pego 2 a 2, 10 operários que você vai tirar 2, vezes uma combinação de 5 empresários que você vai tirar 3. Ou você pode fazer uma combinação de 10 operários que você vai tirar 3, com uma combinação de 5 empresários que você tira 2. Então, você precisa pegar essa combinação, fazer o produto dela e somar com essas daqui, para ter todas as possibilidades. Recapitulando, você tem uma combinação de 10 operários, que você pega 2, que multiplica por uma de 5 empresários, que você pega 3. Porque o 2 aqui mais 3 dão 5 pessoas. Cada comissão tem que ter 5. Aí aqui, ó, uma comissão de 10 operários, que você pega 3, ou 5 empresários, que você pega 2. 3 e 2, ó, vai ter 5 representantes de novo. Então, nós vamos ter que fazer esse produto agora. Ó. Vamos fazê-lo no próximo slide, porque essa conta fica meio grande. Nós temos, então, uma combinação de 10 pego 2 a 2, vai dar 10 fatorial,
sobre 2 fatorial, 10 menos 2. Vezes, porque você vai ter que usar o princípio fundamental da contagem, uma combinação dos 5 empresários, pegos 3 a 3. Vai ficar 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3. Mais as outras possibilidades, que é você pegar os 10 operários em 3. Então, combinação de 10, 3 fatorial, que multiplica 10 menos 3. Ou 5 empresários em 2, que você vai escolher. Então, 5 fatorial, 2 fatorial, que multiplica 5 menos 2. Fazendo aqui a combinação de 10 menos 2 vai dar 8 fatorial. Então, vai ficar 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial. Aqui, 5 fatorial, 5 tira 3, dá 2 fatorial. Aqui, nessa terceira fração, você tem 10 fatorial, 3 fatorial, 10 tira 3, dá 7 fatorial. Na última, 5 fatorial, 2 fatorial, 5 tira 2, dá 3 fatorial. Vamos mexer aqui na primeira fração, no 10, até atingir 8. Fatora 10 uma vez 9, mais uma vez 8 fatorial. Assim, você vai poder simplificar 8 fatorial em cima, no numerador, por 8 fatorial aqui embaixo. A mesma coisa aqui, ó. 5 fatorial na segunda, você fatora até atingir 3 fatorial. Assim, você pode simplificar 3 fatorial com 3 fatorial. Aqui, ó, o 10 você pode dividir por 2, que vai dar 5. Aqui, 3 fatorial, divide com 3. E você pode simplificar também 4 por 2. Nessa expressão aqui, nós temos 10 fatorial, que a gente simplifica uma vez, dá 9. Mais uma vez 8, mais uma vez 7 fatorial. E aí você pode tirar 7 fatorial com 7 fatorial. Nós vamos ter aqui, ó, 5 fatorado uma vez dá 4, mais uma vez 3 fatorial. E você pode tirar 3 fatorial com 3 fatorial. Nós vamos, então, aqui ter 5 vezes 9, 45. 5 vezes 2, porque 4 aqui você dividiu por 2, sobrou 2. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 9, vezes 8, dividido por 6, vai dar 120. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2, 10. 45 vezes 10 dá 450. 120 vezes 10 dá 1.200. 1.200 mais 450 dá 1.650. Santa Casa de São Paulo. No hospital, há 3 vagas para trabalhar no berçário, 5 no banco de sangue, 2 na radioterapia. Temos 6 funcionários que se candidataram para o berçário, 8 para o banco de sangue e 5 para a radioterapia. Aqui nós temos combinações sucessivas. Nós vamos ter uma combinação de 6 funcionários que se candidataram para o berçário, que você vai pegá-los de 3 em 3, porque são 3 vagas possíveis. Depois, segundo o texto aqui, ó, você tem 8 candidatos para o banco de sangue. Só que há só 5 vagas, então a combinação de 8 candidatos pega os 5 a 5. Depois, nós temos 5 para a radioterapia, mas só temos 2 vagas na radioterapia. Então, a combinação de 5, pego 2 a 2. Nós precisamos multiplicar essas combinações entre si, usando o princípio fundamental da contagem. Isso porque o princípio fundamental da contagem diz o seguinte, que se eu tenho M possibilidades, se eu tenho M possibilidades na primeira decisão, N na segunda, e K na terceira, é preciso que eu multiplique todas essas possibilidades para obter, então, todos os preenchimentos possíveis. Então, nós vamos ter que fazer uma combinação de 6 funcionários que se candidataram por berçário para ocupar uma das 3 vagas. A combinação dos 8 que se candidataram para o banco de sangue, que você pode escolher 5.
E uma combinação de 5 para radioterapia, que você só pode tirar 2 funcionários selecionados. Então, nós vamos fazer as combinações sucessivas. Fazendo a combinação de 6, pegando 3. Combinação de 6 fatorial sobre 3 fatorial, 6 menos 3. Combinação de 8, pego 5 a 5. Dá 8 fatorial sobre 5 fatorial, 8 menos 5. Combinação de 5 pegando 2. Vai dar 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2. Vamos agora resolver as subtrações nos denominadores. 8 menos 3 dá 3. 8 menos 5 aqui dá 3. 5 tira 2 dá 3. Então, você vai ficar com 6 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial. Mexa no 6 até você atingir 3. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E você pode simplificar 3 fatorial com 3 fatorial. E lembre-se que 6 é 3 fatorial. Então, você pode simplificar 6 com 3 fatorial. Vai sobrar para você, então, aqui 5 vezes 4, que é 20. Nesse agora, 8 fatorial sobre 5 fatorial, 3 fatorial. Fatora o 8 até atingir 5 fatorial. E você pode simplificar, então, 5 fatorial com 5 fatorial. Sobra, então, 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 fatorial. 3 fatorial dá 6. Sobra, então, para você aqui 8 vezes 7, que é 56. Nós temos agora aqui, 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Vamos fatorar o 5 até atingir 3 fatorial. 5 fatora uma vez 4, mais uma vez 3 fatorial. Simplifica 3 fatorial com 3 fatorial, fica 5 vezes 4 sobre 2. 4 você pode simplificar com 2, dá 2. Então, 5 vezes 2, 10. Ficamos, então, com 20 vezes 56 vezes 10, que dá 11.200 maneiras diferentes.